Deus está tão bom aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Amém? Eu quero falar baixinho, em respeito até mesmo às pessoas que estão aí em cima. Que a verdade eu não tenho nada para falar para vocês, mas Deus tem. E Ele vai usar esse vaso. Que eu sei, de mim eu nada tenho. Mas uma coisa eu tenho certeza: você foi escolhido a dedo para estar aqui. Amém, meus amados? O Senhor nessa semana ministrou de uma forma sobrenatural sobre a minha vida. Onde eu tentei, em todos os momentos onde eu passei, escrevendo, uma caneta no bolso, e Ele se manifestava e falava assim, e eu escrevendo. E eu tentei passar tudo aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei de uma coisa concreta e real: a sua presença está aqui. Eu posso ver lá, onde ali está a Cirlei, que uma nuvem ela está vindo. E eu tenho certeza, irmãos, que essa nuvem ela vai encher esse lugar. Você que já tomou, quem sabe um dia, um porre de vinho, tomou algo que ficou embriagado, ou quem sabe você uma vez, irmãos, usou alguma coisa para te deixar fora, ou essa noite a unção de Deus vai te deixar fora. Você vai sair daqui embriagado. Vamos nos desengessar, vamos dar liberdade. Amém, meu amado? Gostaria que, em referência à palavra de Deus, todos se colocassem em pé. Hoje nós temos liberdade para falar, para deixar o Espírito Santo ministrar. Primeiramente vai ministrar em mim, e depois em você. Amém? Isaías capítulo 6. Você que está com a santa palavra de Deus, versículos do 1 ao 8. Eu estou aqui olhando os futuros pregadores, os futuros que vão estar sentindo aquilo que eu estou sentindo agora. Um frio na barriga, medo, se sentindo aqui, irmãos, incapaz. Eu não estou vendo mais aqui apenas um membro. Eu estou olhando aqui, meus olhos contemplam, ver os Paulos, os Pedro, os futuros Billy Graham. E alguns dizem que os crentes são loucos, mas é loucura, irmão. Que bom estar nessa loucura. Esse Lamalai. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre alto sublime trono, e sua veste do seu manto enchia o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Kodesh, 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 Sabaó e Yahvé, Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos. Ei, Lamai. A terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, e a voz clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: eis-me aqui. Ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, de hábitos, no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém os serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar. E com uma tenaz e a brasa tocou em minha boca e disse: eis que tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiada foi o seu pecado. Depois disso, a voz do Senhor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Se assente um pouquinho, se quiser ficar em pé, fique. Se quiser sentar no chão, sente. Faz aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Sabe que às vezes a gente precisava ter muito mais tempo como esse. Às vezes no domingo a gente, quando o Senhor começa a ministrar, nós temos horário para acabar. Mas não se assuste não, nós não vamos sair 3 horas da manhã aqui. Ou, se saímos, amém. Ou quem sabe meia-noite, não sei. Eu só sei o que o Senhor tem para ministrar na nossa vida, Ele vai ministrar. Se depender de mim, Ele vai ministrar. E de você? Amém? Uma palavra nessa noite para mim e para você. Tudo na vida tem uma fase. Se nós fazermos uma análise fria e calculada do livro de Isaías, vamos falar apenas do capítulo 1 até o capítulo 6. 70% da profecia nesses livros contidos são profecias amargas, são profecias até mesmo de terror e que nos dá medo de ler. Isaías é conhecido até o capítulo 6 por uma forma, e após o capítulo 6 Isaías ainda não era conhecido como profeta messiânico. E nós sabemos que Isaías foi um grande homem de Deus. O livro de Isaías é até mesmo comparado, contendo a sua totalidade de 66 livros, o mesmo número de livros da Bíblia. Alguns historiadores, teólogos dizem que se você lê o livro de Isaías, ele é comparado como você lê a Bíblia inteira, pelas suas profecias e pelo seu conteúdo espiritual e pelas suas revelações sagradas. Isaías conhecia em seu ministério algo até o capítulo 6. E após o capítulo 6, ele teve uma outra experiência com Deus. Você que está aqui me ouvindo, você pode conhecer uma pessoa de duas formas. Eu posso conhecer o Tiago teoricamente. Você também pode conhecer alguém teoricamente, porque alguém falou para você como ele é. E geralmente, quando a gente ouve das pessoas, algo vem atravessado, ou vem aumentado, algo às vezes vem exagerado. Mas quando você conhece alguém pela segunda forma, por uma experiência, por conhecer intimamente, você conhece a pessoa da maneira correta. As pessoas podem te conhecer por fulano de tal, mas Deus conhece você pela sua totalidade.
Ele conhece seus defeitos, mas principalmente conhece as suas qualidades. E a gente não pode julgar uma pessoa apenas como um livro que é julgado pela sua capa. A gente tem que ler, ou pelo menos até a metade. Se você leu até a metade, pelo menos você vai ter um discernimento, qual é o conteúdo. E se você conhece uma pessoa, procura conhecer intimamente, você vê que essa pessoa geralmente não foi aquilo que falaram dela para você. Amém? Você pode conhecer uma pessoa de ouvir falar, mas quando você conhece, você vê que a situação é diferente. Nós vemos que Jó uma vez disse assim: meus olhos, meus ouvidos tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Ele está dizendo: eu agora te conheço de te andar, de andar contigo, não apenas de ouvir. Tudo na vida é um processo, é uma circunstância. Nós podemos ver, irmãos, que Deus tem uma escola. Eu não sei se você já ouviu, ou com certeza, se não ouviu, você pode hoje entrar na internet e buscar no Google. Você conhece iceberg? Você vai ver um iceberg no meio do mar, aquela rocha de gelo. O seu conteúdo em cima na flora d'água é algo, mas abaixo, onde você não está vendo, ele é 3 ou 4 ou 5 vezes maior que aquilo que aparenta ser. Assim também são as circunstâncias, assim também é Deus que nos surpreende dia a dia. Deus tem uma escola, e a escola de Deus é a vida. Circunstância da sua vida, quem sabe o que está acontecendo hoje, às vezes nós não gostamos, mas às vezes é um processo que Deus está usando para que Ele possa fazer algo em sua vida. Eu falei essa semana que essa semana para mim foi uma semana, eu posso dizer que a gente passa semanas amargas, semanas que nós somos confrontados, mas irmãos, mesmo muitas vezes chorando, você encontra Ele, Ele abraça, bate nas tuas costas, usa um dos seus servos e diz: eu estou contigo, não para não. Deus muitas vezes está te conduzindo, não sei da sua vida, irmãos, eu conheço aqui você de uma maneira, mas intimamente quem conhece você é o teu esposo e a tua esposa. Mais intimamente que isso é somente Deus. Eu posso sentar no banco da igreja, ser um homem cheio da graça, mas por dentro só Deus conhece e eu mesmo me conheço. Mas o Espírito Santo nessa noite te trouxe aqui, primeiramente que Ele quer que você tenha essa intimidade de falar com Ele. Ele sabe, durante essa mensagem, irmão, você sentir vontade de dobrar os teus joelhos, adorar a Deus, gritar, faça o que você quiser. E às vezes, irmãos, na escola de Deus, quando a gente não aprende algo direito, o que acontece numa escola, vocês que são professora? O aluno passa, ele repete novamente, porque ele tem que aprender a lição certa. Por isso que muitas vezes, amados, nós vimos crentes passando sempre a mesma prova, porque não aprendeu direito. Quem sabe nesse momento algo no seu coração diz: meu Deus, hoje é um dia que eu separei, eu criei uma expectativa no meu coração, eu estou ouvindo mais um sermão. Não, o que eu estou falando para você não é algo meu, eu não queria falar isso para você, eu ia falar para você algo totalmente diferente, mas Deus criou essa situação e eu tenho que fazer assim. Amém? Deus tinha um processo muito forte, irmãos, na vida de Isaías.
como também algo que eu fico às vezes com medo, pastor Angelito. Porque ele tem um processo muito forte na nossa vida e nós não podemos fugir disso. Deus tem um processo muito forte na tua vida, meu Senhor. Você acha que temporais que passou na sua vida foi por acaso? Não. Tudo que aconteceu foi Ele soprando de um canto direito para dizer: filho, eu te coloquei aonde eu quero, agora você está andando dentro daquilo que eu quero. Quem sabe nessa noite é a primeira vez de algumas pessoas aqui dentro, não sei, eu não consigo enxergar muito lá, irmãos. Primeiro, que na minha concepção espiritual, eu já estou vendo ali a nuvem do Senhor, primeiramente. Segundo, porque esse óculos aqui, irmãos, ele é só para perto, para ler, porque lá de trás eu não enxergo mais nada. A lente para perto é uma coisa, agora quando você coloca por fundo, você não enxerga. Está tudo distorcido. Deus tinha um propósito na vida de Elias. Por isso que Deus permitiu algo acontecesse. A palavra de Deus diz que o rei Uzias morreu. Mas o que tem a ver isso, pastor? Pessoas morrem todo dia. Às vezes, querido, você só dá atenção para Deus quando os dias da sua vida morrem. Às vezes você só se direciona para Deus quando Uzias morre. Quem sabe nessa noite algum Uzias na tua vida faleceu. Isso criou uma expectativa, criou um processo dentro de você, e você diz: eu não tenho mais nada a fazer. O que vim para mim é lucro, então eu vou à casa do Senhor. Quem foi Uzias? Foi um bom rei, amado pelo seu povo. Poucos reis foi como ele, um homem de Deus, o rei de Judá. Rei Uzias cuidava do bem-estar social e bem-estar espiritual do seu povo. Um homem de Deus. A Bíblia diz que o rei Uzias morre, certamente, repetidamente, repentina, aliás. De uma hora para outra estava bom e daqui a pouco morreu. Isso gerou um grande constrangimento, uma decepção grande no coração do profeta Isaías. Por quê? Podemos dizer, com tantas pessoas ruins, pastor, por que uma pessoa boa morre? Quantos traficantes estão aí destruindo famílias, destruindo pessoas? Por que esses não morrem e um bom morre? Você já não se perguntou isso? Você, quando liga o jornal na sua televisão, você diz assim, você vê aquele monte de gente, pessoas boas morrendo. Você vê aquele documentário de pessoas em favelas, traficantes dominando o morro, e você muitas vezes olha para dentro de si, ou até mesmo fala para a pessoa que está ao seu lado: por que esses traficantes não morrem e pessoas boas morrem? Isaías, primeiramente, o rei Uzias era um parente próximo dele. Para Isaías era muito mais duro, porque era um parente dele e próximo. Quando Isaías ia profetizar, se tornava muito mais fácil. As portas do palácio estavam abertas para ele. E agora não. Agora aquele homem que mandava não é mais ele, é outra pessoa. E você sabe melhor do que ninguém, quando troca o governo, as coisas mudam. Se tem uma coisa, amado irmão, nós não podemos ser mesquinhos e nem mentirosos. O ser humano não está preparado para tratar com a morte. Não está, irmão. Quando muitas vezes ela bate a tua porta, ou de um parente seu, você se desespera, por mais espiritual que você seja. Por mais fé que você seja, a base treme.
Eu, essa semana, para mim ter esse encontro, essa palavra, irmãos, Deus ministrou no meu coração e na área justamente que eu me encontro. Ele não vai usar você, querido, que está me ouvindo aqui. Deus tem pressa em usar você. Ele não vai começar a te usar e esperar que você coloque a tua vida 100% em ordem. Ele não vai começar a te usar desde o momento que você dizer, eu sou 100% santo, porque não vai ser assim. Ele vai te usar primeiramente, são nas tuas deficiências. Pessoas que viram você, vão olhar para você, vai dizer, aquela mulher passou por isso, aquele homem passou por isso. Então existe um Deus, e esse Deus pode resolver o meu problema. Jamais eu vou convencer alguém. O meu maior sermão não vai ser eu me tornar um dos melhores pregadores. O meu maior sermão é o meu testemunho. O meu testemunho fala mais do que palavras, chega mais longe do que as minhas mensagens. Certamente Isaías deva ter questionado Deus. Deus, por que isso? Senhor, ele estava dando tudo certo. Judá estava vivendo feliz. O povo adorava o seu rei. O povo amava, era um governo certo, não tinha corrupção, Deus. Por que o Senhor fez isso? Porque daqui, a gente já pregou isso, não vamos tornar repetidamente, que você sabe. Penso eu, nos meus devaneios, nos meus pensamentos, e olhando para mim, sendo sincero, quando eu me olho nos espelhos, ali eu não posso mentir. Ali é eu e eu. Eu posso mentir para você, mas diante do espelho, eu só contemplo eu mesmo. Penso eu, que Isaías tomou uma decisão, que Isaías teve uma ideia. Quando a gente não sabe decidir o que fazer, irmãos, é um problema. Vou dar um tempo. Penso eu. Vou tirar umas férias. Vou esperar a poeira baixar. Vou esperar que essa luta passe. Vou esperar que essa prova acabe. Depois eu volto para a presença de Deus. Você já não viu isso? Parece até que é capítulo de uma novela que você já viu. Pensou eu que Isaías fez isso? Pensou eu que Isaías pensou assim? Porque eu não posso analisar um texto simplesmente em um versículo, tem que olhar o texto no seu contexto. Eu vou procurar, Isaías falou assim, eu vou procurar o meu pastor, o sumo sacerdote, e vou me entregar a minha carteirinha de profeta. Esse negócio de crente é brabo. Esse negócio de dizer que sou crente, eu passo lutas. Não é comigo não. Eu vou dar um tempo. Creio eu que Isaías tivesse falado isso. Quando a minha dor passar, quando o meu luto passar, talvez eu volte. Isaías se dirigiu ao templo. Ia subindo a escadaria do templo. Isaías já tinha estado ali não somente uma vez, mas muitas vezes. Já tinha passado por aquele lugar muitas e muitas vezes. Já tinha sentado ali no tabernáculo, e já tinha sentado e visto, e ali também pregado a palavra do Senhor várias e várias vezes. Já tinha sentado ali, já tinha dobrado os joelhos, orado, nenhuma nem duas vezes.
E sabe, Isaías neste momento estava cometido aquela síndrome de Hardy. Não vamos repetir novamente aquele a hiena lá do desenho. Ó vida, ó céus, ó vida. A escadaria do templo, Isaías ia subindo, de cabeça abaixo, derrotado. Penso eu. Vamos mudar a figura aqui. Quem conhece galinha de Angola? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Isaías fez uma coisa certa. Você também fez uma coisa certa hoje. Quem sabe alguns de vocês foram convidados para estar aí, quem sabe num bloco de carnaval. Não sei. Diga, queima Jesus. Não, irmão, vamos ser realistas, a gente não sabe. Ou quem sabe alguns de vocês tiveram um outro convite, mas você diz, não, eu vou à casa do Senhor. Quem sabe nessa noite você, quem sabe, poderia estar assistindo um filme lá que você programou com o seu filho ou programou com alguém da sua família. Assim, não, hoje eu vou à casa do Senhor. Você fez a coisa certa, irmão. Isaías, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo dizendo que ia abandonar tudo, ele fez a coisa certa. Ele se dirigiu para a casa de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente não sabe decidir algo, a melhor coisa que tem é você ir para a casa de Deus. E eu tenho certeza, irmão, se você abre o teu coração, jamais você voltará sem resposta. Pode ser que a resposta não venha, quem sabe, na oração de quem estiver aqui. Pode ser que a resposta não venha, ou venha através, até mesmo quando, quem sabe, a Noeli estiver aqui ministrando louvor, uma canção, uma frase que ela vai colocar aqui. Você acha que aquelas coisas que saem do seu coração aqui são coisas que ela vai lendo? Não, irmão, ele sai do coração. E nós, como receptáculos, vamos colocar assim, nós recebemos de Deus. Eu não posso estar aqui em cima falando. Eu não posso estar aqui em cima falando de mim. Eu estou falando nessa noite de Deus para o teu coração. E a palavra de Deus diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto sublime trono, e a ponta do seu manto enchia o templo. Resumindo, Isaías, cabisbaixo, em uma situação no templo, algo aconteceu, uma circunstância aconteceu, porque de cabeça abaixo você não pode ver a Deus. Algo criou uma situação ali que ele colocou os olhos para cima. E naquele momento, esse versículo primeiro diz: eu vi o que eu nunca tinha visto na minha vida. Por que as pessoas vêm ao culto? Algumas voltam piores do que entrou. Já aconteceu isso comigo. Vai dizer que não aconteceu com você? Sabe por quê? Porque o seu culto depende para onde você está olhando. Elias entrou derrotado, entrou todo, ó vida, ó céus, ó azar. E daqui a pouco ele olhou para a direção certa. Tudo depende para onde você olha. Tudo depende na vida, o ângulo que você está olhando. Já parou para pensar? Se você olhar para o homem, você vai sair vazio. Se você olhar para o problema dos outros, você vai sair vazio. Se você olhar outras coisas e não para o Senhor, você vai dar viagem perdida. E eu e você nessa noite estamos olhando para onde? O Senhor. O Senhor dos exércitos. Porque o culto depende para onde você olha. Tudo depende do ângulo onde você está olhando. Sabe, irmãos,
Se nós formos olharmos e darmos uma viajada agora em Atos dos Apóstolos, não precisa abrir, preste atenção em mim. Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi jogado em um buraco para ser apredejado. E vimos aqui em Atos 3 pontos, 3 visões, 3 lugares que alguém olhou. Primeiro, os judeus pegaram uma pedra e começaram a jogar Estevão. Toma aquilo que você merece. Um ângulo. Segundo ângulo, um homem chamado Saulo de Tarso. Lembra dele? Jogaram o manto de Estevão aos seus pés, e a visão de Paulo foi totalmente diferente. Paulo olhou para aquele Estevão e disse: isso aí que é fé. Isso aí que é fé. É alguém morrer, se entregar por sua fé. Queria ter uma fé dessa. Para mim, irmãos, quem ganhou Paulo foi Estevão. Porque ninguém ganha pessoas por palavras. A gente ganha pessoas por atitudes. E na visão ótica de Estevão, irmão, essa aqui é a mais maravilhosa. Estevão não olhou para os judeus, não olhou para as blasfêmias que estavam falando para ele, não olhou para Tarso julgando ele. Estevão disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus Pai. Tudo depende para onde a sua visão está olhando. Eu sei que algo tremendo vai acontecer. Essa nuvem de Deus já chegou perto de você aí. E ela, a cada momento na administração, ela vai chegando mais próxima aqui. E sabe, pastor, mas tu tá doido? Não, irmão. Eu sei que nessa noite eu não dei viagem perdida, não. Eu sei disso. Você pode ver o Senhor, depende do ângulo que você está olhando. Se você tiver medo das pedradas, você não vai ver. Porque Estevão olhou para onde? Para cima. Se você sentir medo de ser julgado porque estão fazendo algo que você não merece, também é visão errada. Mas se você olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é autor como consumador da nossa fé, você vai ver Jesus agindo na tua vida. Pode ouvir um glória aqui, por mais pequeno que seja. Quem sabe Isaías, irmãos, nos meus meros pensamentos, a minha função aqui é justamente extrair algo, fazer você pensar, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, ouvir o quê? Então com isso eu vejo que a fé tua vai crescendo. Se o teu coração, os teus ouvidos estão na palavra de Deus, com certeza, sem medo de errar, eu digo, você chegou com um nível de fé hoje, e vai sair daqui com um nível diferente. O que Isaías viu? Viu aquele que ele nunca viu na sua vida. O templo estava cheio de pessoas, mas eu vejo que somente Isaías teve essa visão. Todo aquele que está na presença de Deus nunca mais tinha visto dessa forma. Os serafins estavam em cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus... O quê? E com 2 voavam. Quando a Bíblia fala sobre pés, está falando sobre santidade.
O nível daqueles anjos era tão elevado, irmãos. Se Isaías olhasse para os seus pés, ele podia morrer. Mas pastor, da onde que você vai me dizer, tu vai me provar que pesa a santidade? Vamos ver? Jesus Cristo, antes de servir a última ceia, ele chegou para um cidadão chamado Pedro, e esse cara chega a falar para ele: não, os meus pés você não lava. Aí Jesus disse: então você não tem parte comigo no reino de Deus. Aí Pedro dá uma voltinha e diz: Senhor, aí eu pensei bem, ó, me dá um banho inteiro então, não precisa lavar somente os pés. Sabe, irmãos, eu fico aqui imaginando, não somente, o que me chama a atenção aqui não foi o que Jesus, aliás, o que Pedro disse, mas o que Jesus está dizendo. A palavra de Deus, ele diz: Pedro, você já está limpo pela minha palavra. Isso quer dizer, amado irmão, que a palavra de Deus tem o poder de decidir muito mais coisas de uma única vez na nossa vida. Mas os nossos pés têm que ser lavados dia após dia, lavada após lavada. Então, santidade, o significado quando fala sobre pés da Bíblia, está falando, pé significa santidade. Santidade se adquire dia após dia, ela cresce dia após outro dia. Nós podemos ver também lá em Apocalipse, aonde Paulo, quando teve a visão de Jesus, ele começou com a descrição assim: a sua cabeça são como branco como a lã e como a neve, os seus olhos são chama de fogo, e seus pés são semelhantes a um latão reluzente. E logo ele morre. E aí Jesus vem, aparece a ele e diz: não temas, eu sou Alfa e Ômega, eu tenho a chave do inferno e a chave da morte. Dá para entender porque eu estou falando que pé significa santidade? Então não venha dizer, irmãos, que você já ouviu isso. O camarada chega para mim e eu digo: ó, aqui ó, esse aqui é irmão desse. O cara que é santo, ele não precisa dizer que é santo. Quem é santo, ele é. Ele pode ser o mais errado possível. Nessa noite, querido, quem sabe eu não sei o que você fez da tua vida. E nessa noite o Espírito Santo tem algo especial para você. Nessa noite o Senhor quer derramar dons, Ele quer restaurar a tua vida espiritual. É esse o motivo que nós estamos aqui. Quem sabe o diabo neste momento está soprando o teu ouvido e dizendo assim: você não é digno de receber algo meu. É mentira do diabo. Porque nessa noite, se você clamar o sangue de Jesus, você pode ser o maior caco do mundo, você vai sentir a presença do meu Deus que eu estou falando. Se eu quiser tirar tuas dúvidas, tu leia lá Apocalipse que você vai entender isso. Ninguém pode ver a santidade do Senhor e viver. Somente depois que alguém tiver o corpo glorificado. Você pode ver Jesus de várias formas. Primeiro, pelas obras que já fez na tua vida. Olhe para a tua vida. Você consegue ver Jesus? Olha o que você era. Quer ver, irmãos? Eu vou dar um exemplo apenas para você. Você hoje deixou de fazer várias coisas para estar na casa de Deus. Será que você não pode ver Deus na tua vida? Segundo, se você olhar para você, você vai ouvir Deus. Aquele anjo cobria os pés porque Isaías não podia ver a santidade dele.
Com 2 asas cobriu os seus pés. Com 2 asas cobriu o seu rosto. Por quê? Porque eles estavam diante do trono de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos estavam refletindo de uma glória de santidade que vinha do trono de Deus, mas porém esses anjos, seres celestiais, não podiam olhar diretamente para Deus, porque Deus é mais santo do que eles. Dá para você entender? Irmãos, a revelação apenas começou. Algo que, quem sabe agora, você diz para mim: pastor, agora me deu um nó na minha cabeça, eu não consigo entender. E agora um anjo para aquele ser que você diz que Isaías não pode ver. Agora Deus aparece a ele. Eu vou dizer uma coisa simples para você entender. Parece contraditório. Os seres não têm o que o rei tem. O nosso rei, ele tem um antídoto chamado misericórdia, que a Bíblia diz assim: por causa das misericórdias é o que nós não somos consumidos. Aí Deus vem e olha para Isaías. Dá para entender? Primeiramente, ele não pode olhar para os olhos, para os pés, para a santidade. Mas Deus se manifesta na vida de Isaías pela sua misericórdia. Deus fala para Isaías a mesma palavra que eu vou profetizar na tua vida. Quantos anos você tem experiência com Deus já? Isso que você tem é apenas 10%. E Deus fala nessa noite para mim e para você: o que eu tenho para fazer na tua vida é 10 vezes mais do que eu fiz até hoje. Isaías neste momento é tomado pelos 5 sentidos, irmãos. Primeiro, visão, audição, paladar, tato e olfato. Isso é uma coisa que está faltando hoje. Nós vimos a casa de Deus e paramos de olhar para a criança que está ali. Paramos de olhar para a pessoa que está falando ali com a outra, que muitas vezes não tem uma reverência na casa de Deus. Isaías, naquele momento, de tudo aquele processo que estava falando, Deus estava ministrando na vida dele. Ele se fechou no seu mundinho, ele olhou para o ângulo certo e começou a ver aquela visão. Ele começou a ver o trono de Deus, ele começou a ver aqueles anjos, ele começou a ver ali, querido, aquela borda da roupa de Deus descendo no templo. Apenas a beirada da roupa de Deus encheu aquele lugar de Shekinah de Deus. Deus, meu amado irmão, Ele precisa apenas de um toque na tua vida. Às vezes, querido, você vem à igreja, acontece algo, irmãos, tudo que Deus não quer que você veja, você vê. Tudo que Deus não quer que você veja, você vê. Você vê essas coisas. Nós temos que aprender, irmãos. Nós queremos um relacionamento com Deus, nós queremos entender mais Ele, nós queremos sentir mais a Ele. Quando entrarmos na presença de Deus, irmão, pode cair o mundo, pode cair paredes do meu lado, mas eu me entronizarei a Ele. É dele que vem a resposta, é dele que vem o alimento para a minha vida. Isaías entrou vamos falar aqui, em outro mundo. Os seus 5 sentidos estavam ali fixos naquilo, porque ele viu o que ele nunca viu na vida. Pode acontecer hoje na minha vida, pode acontecer na tua vida, Giovana, pode acontecer na tua vida hoje, João. Pode. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu vou ficar aqui com a maioria. Amém.
Eu quero profetizar algo na tua vida. Deus vai se manifestar na tua vida. Ele ousou olhar para cima e não olhar para baixo. Quem olha para baixo não pode ver Deus. Isaías tomou atitude. É hoje. Hoje eu vim com a decisão: entregar o meu cargo. Essa vida de profeta não estou aguentando mais. Eu estou sofrendo muito. E agora algo acontece no mundo espiritual. Deus criou aquela situação. Deus criou a hora certa, o minuto, o segundo certo. O lugar já estava programado. Às vezes, querido, você vem à igreja. Já aconteceu com você? Você diz: hoje eu vou chegar lá, eu vou tomar uma atitude. E às vezes não toma. Hoje eu vou me decidir. Às vezes quando você vem, o diabo bloqueia aquilo que você tem para fazer. Por isso que eu digo, o altar é o lugar mais próximo que você pode chegar, para chegar à terceira dimensão do céu. O primeiro céu é aqui onde nós estamos. O segundo céu é a atmosfera. Você pode ver o que tem nela? Tanta coisa que tem. Estrelas, os planetas. Terceiro céu, aonde está o trono de Deus. Você pode imaginar, irmãos, como eu estou imaginando agora? Deus olhou para baixo e viu Isaías naquela situação. Ele criou tudo aquilo para que Isaías tomasse uma posição, para que Isaías olhasse para o ângulo certo. Quando Isaías olhou para o ângulo certo, disse: agora, Deus, aqueles anjos dizendo: santo, santo. Deus, espera aí. A orla das suas vestes começou a descer. Começou a descer na atmosfera, passando pelas estrelas, e tocou no teto do templo. Tremeu as estruturas do templo, irmãos. Isaías não olhava para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas Isaías estava sendo tomado pelos 5 sentidos. Ele se entregou, e ali ele sentiu aquele Shekinah de Deus. Nessa noite a gente já preparou este lugar aqui. E a Shekinah de Deus está vindo. A visão de Isaías tomou uma proporção tão grande, tanto que arrebatou todos os seus sentidos. Irmãos, quantas vezes a gente vem na casa de Deus, a gente quer esperar algo sobrenatural, sendo que o sobrenatural é o que faça acontecer. Eu venho esperar muitas vezes de uma boa mensagem, ou de uma boa ministração de louvor, sendo que na minha casa sou eu que faço mover. Sabe o que está precisando, irmão? Eis que o Senhor fala para você: eu preciso de pessoas que entendam que meu Espírito habita dentro de vós, e o meu Espírito pode se manifestar no momento que você deixar esses 5 sentidos entronizados no meu trono. Você pode imaginar, irmão, a glória de Deus? Deus não precisa, meu irmão, fazer força nessa noite para nos embriagar. Eu não preciso, irmãos, tomar 1 litro de vinho para chapar na presença de Deus. Eu não preciso usar crack ou fumar ou sei lá fazer o que para sair nessa noite aqui chapado da presença de Deus. Eu preciso entender que Ele quer que isso aconteça. Me lembra agora aqui uma passagem onde Marcos capítulo 7, do 31 ao 37, aonde aparece um jovem surdo e mudo.
Aí Jesus traz para Jesus e diz: ó Jesus, toca nele, impõe as tuas mãos nele. Aí Jesus chama aquele jovem em particular: espera aí, impor mãos é para presbítero e para pastor. Eu sou Deus, eu sou o Verbo encarnado. Ei, querido, Deus, o Senhor Jesus só precisa de um pedacinho da sua unha tocar na tua casa para mudar a situação lá. Ele precisa nessa noite um pedacinho, quem sabe do seu dedo, ou uma coisinha pequenininha para te embriagar, para mudar a história espiritual da tua vida. Oh, irmão, essa palavra que eu estou sendo ministrada agora pelo Espírito, quem sabe um maluco, quem sabe há 2000 anos atrás, ou há muito tempo, ele teve a mesma concepção que eu, pregou, quem sabe no mesmo culto que aquela mulher, com fluxo de sangue, 12 anos padecendo, falou a mesma loucura, quem sabe o que você acha que eu estou falando nessa noite, disse: você não precisa de muita coisa, somente toque na orla do vestido é suficiente. Quantas pessoas nessa noite ousam em tocar apenas na orla? Você não precisa pegar inteiro, não. Apenas na orla. Sabe, irmão, às vezes eu olho assim, eu penso, é a mesma coisa de eu chegar assim para Jesus, no meu jeito escolar que eu sou, chegar assim: aí, tudo legal, Jesus? Como é que tá? Tudo certo? Aí, beleza? Tudo 10? Aí, Jesus, dá uma força aí. Ai, Ivanei está com um problema lá, não tem mais, glória a Deus, tudo resolvido? Em nome de Jesus? Oh, Jesus, dá uma força aí, esse seu amigo do João. É a mesma coisa, irmão. Ei, Jesus, dá forcinha. Jesus não dá força nenhuma, irmão. Para você entender o Deus que você serve, Jesus, irmão, Ele segura numa mão um bebê, e na outra mão Ele segura o universo inteiro, o globo terrestre inteiro, e para Ele segura as duas coisas como fosse um único peso. Esse é o Deus que eu estou falando. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Irmãos, as pessoas nos chamam de louco, mas nós estamos fazendo pouca loucura. Essa noite eu já falei para você: se entrega, irmãos. Quem sabe nessa noite a Noeli vai louvar o Senhor, quem sabe nem vai dar tempo, irmão. A glória de Deus eu posso ver, está chegando já a porta ali, ó. Quem sabe está dizendo: pastor, tu está vendo coisas que eu não consigo ver, mas eu estou vendo, irmão. Depende da atmosfera que você esteja, que eu estou uma semana, irmão, joelho no chão, buscando, não faço outra coisa, também não posso fazer outra coisa, porque eu disse para você, nós como servos de Deus, você não sabe o preço que nós pagamos por bom agrado, porque nós fomos escolhidos para dar o melhor para vocês. Não é coisinha, não é comida de marmita não para vocês, nós temos procurado dar feijoada para vocês. E não palavras, simplesmente meras palavras, irmãos. São palavras vindo do trono de Deus. Na vida nossa, ela tem degraus. Por isso que a gente vê, meu irmão, muitas vezes crente que se converte hoje, às vezes quer pular 3 degraus. Cuidado, hein? Cai e o tombo muitas vezes é feio. Eu estou falando de um homem, queridos, que ele foi para o templo para entregar sua carteirinha de profeta. Eu não quero mais. Esse negócio de pregar é muito complicado. É bem claro que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aquele dia, ele viu dizer, os anjos falavam com ele. O seu segundo sentido se manifestou, que é a sua audição. E aqueles anjos diziam: Kodesh, 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 Sabaó e Avés. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você pode falar a mesma coisa? Vai lá.
santo, santo, santo é o Senhor. Tem gente que diz assim, que graça tem? Pastor, a Bíblia é muito complicada, que graça tem? Esses anjos, segundo a eternidade, falando santo, 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 falando a mesma coisa. Eu quero dizer uma coisa, querido. Você quando está com sede, eles não sentem sede. Você quando está com fome, eles não sentem fome. Eles são alimentados daquilo que sai da sua boca. E ele só diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O terceiro sentido se manifesta, Isaías 6, 4 e 5 diz: e no umbrais da porta se moveram, e a voz que clamava se encheu de fumaça, e disse: ai de mim, pois eu sou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram, quem? O Senhor dos exércitos. Quer aprender algo de Deus nessa noite? Quer aprender a chamar a atenção de Deus? Então olha para mim que eu vou te dar aqui e não vou te cobrar. Quer aprender a chamar a atenção de Deus, querido? Chame a responsabilidade para você. Não passe coisas que você tem que assumir para os outros. Aquilo ali, irmão, quando Isaías começou a ver aquilo, ele disse: ó os anjos, ó, com as duas asas assim. Ele disse: ai de mim que eu sou de lábios impuros, e vivo num mundo de pessoas de impuros lábios. Sabe o que Isaías está falando? Aquilo que eu falei para você. Ele sabe que a santidade é adquirida dia após dia, lavagem após lavagem. Sim ou não? Ele assumiu lá no seu íntimo: Senhor, o problema que eu vim aqui arrebentado nessa noite, nesse dia, não sei. O problema não é do sumo sacerdote. O problema não é do rei. O problema é eu que sou o problema. Quer chamar a atenção de Deus? Puxa a responsabilidade para você. Isaías, ele disse: o problema sou eu. Ele fez diferente de Elias, que passou a responsabilidade para o outro. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo num povo meio de lábios impuros. Isso faz um pequeno gesto. Eu posso ver assim meus olhos espirituais, aqueles anjos com as duas asas tapadas, quando Isaías falou, aqueles olhos daqueles seres tiraram as asas das suas frentes e olharam para a terra. E aí Deus fala: a minha Shekinah está descendo. Eu já abri um caminho no segundo céu, já passou pelas estrelas, já chegou ao teto do templo. O caminho já foi aberto, o caminho da glória de Deus, do céu à terra. Anjo, desce lá. O caminho já foi aberto nessa noite, querido. Olhe para mim aqui, não estou falando de devaneios e nem loucura. Desde o início do louvor, irmãos, o céu nessa noite foi proclamado para a glória de Deus se manifestar aqui nessa noite, na minha vida e na sua vida. E a palavra de Deus fala que o anjo pegou uma brasa do altar, trouxe aquela brasa e colocou nos lábios daquele homem e diz: perdoados estão os seus pecados, a iniquidade te foi tirada. Esse é o Senhor que nós servimos, irmão.
Ele diz: profeta, se levanta, profeta, que eu quero te usar. Eu só te usei 10% do que eu quero te usar, profeta. Ei, pastor Angelita, 10% apenas eu te usei. Eu tenho 10 vezes para usar você. Ei, Giovana, eu apenas comecei a te usar. Eu vou começar a te usar mais e mais. Ei, eu não sei fazer nada, Senhor, eu não sei pregar, mas se coloca na minha presença, eu vou te encher da minha glória, eu vou transformar a tua vida, eu vou transformar a tua casa. Sou eu que falo contigo. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Oricala machinha marate, Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Adonai.